E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Lúcio e nessa videoaula eu vou fazer uma breve explicação desse circuito, utilizando um comparador de tensão, utilizando um amplificador operacional como comparador de tensão, atendendo ao pedido aí do meu aluno, do Francisco, que pediu uma explicação mais detalhada. Bom, nesse caso aqui nós temos um amplificador operacional, aqui foi utilizado o LM358. A imagem deu uma distorcida um pouco, porque eu ampliei ela, mas a gente tem o LM358, em malha aberta. O que significa malha aberta? Significa que nós temos, uma condição onde não há ligação da saída com as entradas. Então, na saída do operacional, não temos conexões nem com a entrada não inversora e nem com a entrada inversora. Então, nesse caso, a gente vai ter apenas dois níveis de tensão na saída do amplificador operacional. Na configuração comparador, que é em malha aberta, eu comparo dois sinais. Eu comparo um sinal em uma das entradas, a gente pode dizer que compara o sinal dessa entrada, eu poderia chamar aqui de VA, com o sinal dessa segunda entrada, vou colocar um ponto aqui, com a tensão aplicada na entrada inversora. Então, se nós tivermos VA maior do que VB, considerando que VA está aplicada à entrada não inversora, na saída nós teremos saturação positiva, mais VCC. E o que é mais VCC? É a nossa alimentação. No caso aqui nós temos 9 volts. Então, na prática, nós teremos um valor próximo de 9 volts. Isso vai depender do amplificador operacional que você estiver aí trabalhando. A grande maioria dos amplificadores operacionais, eles possuem aí uma perda de sinal na saída. A gente tem aí no estágio de saída uma impedância de saída que gera aí uma pequena queda de tensão. Agora, se nós tivermos a outra condição em que VA é menor que VB, vamos escrever aqui VA menor do que VB. Aí nós teríamos a saturação negativa, mas nesse caso o amplificador operacional está sendo alimentado com uma fonte do tipo single supply. O que seria single supply? Uma fonte única, uma fonte com positivo e ground e GND, e não uma fonte dupla, como acontece em outras aplicações. Nós poderíamos estar trabalhando aqui com uma fonte dual supply, mas nessa aplicação nós trabalhamos com single supply. Então, saturação negativa corresponde ao menor valor que o amplificador operacional poderá estabelecer na saída. Nesse caso é 0 volts, ou um valor próximo de zero, 0,1, 0,2 volts, 0,5, isso vai depender do operacional e da corrente também drenada aqui na saída. Então, nós temos aqui um LDR. O que é um LDR? É um resistor dependente de luz, é um sensor de luminosidade. O LDR ele tem sua resistência reduzida com a ação de fótons de luz. Então, quanto maior a incidência de luz, menor sua resistência. Vamos considerar aí, isso vai depender muito do LDR, mas vamos considerar que a resistência gira em torno de 1 kΩ, com muita intensidade de luz. E com pouca intensidade de luz, nós temos aí, ou com penumbra, considerando aí uma condição de penumbra, nós temos aí um valor na casa aí de 100, 200 kΩ. Realmente essa variação, esse range aí de valores é bem alto aí para o LDR. Então, essa tensão VA ela é definida pela tensão em cima do LDR. E a tensão em cima do LDR ela vai variar de acordo com a luminosidade. Por quê? Porque a tensão VA é a tensão aplicada à entrada não inversora. Porém, no outro ponto aqui do meu LDR, eu tenho o meu GND, o meu ground. Então, a tensão do ponto A para o ground é basicamente a tensão em cima do meu LDR. Então, a queda de tensão no LDR é a queda de tensão aplicada à entrada não inversora do operacional. Na entrada não inversora do operacional, a gente tem influência de uma impedância de entrada.
Porém, a gente vai desprezar essa impedância. Por quê? Porque a impedância de entrada, né, para uma fonte de tensão, no amplificador operacional, ela tende a um valor muito alto. Então a gente vai considerar que é um valor infinito, né, a corrente aqui é zero, não tem influência nenhuma. Já esse elemento aqui, ó, o meu RV1, ele é o elemento, né, que define o meu valor ou a minha tensão de referência. Então a tensão de referência é a tensão VB. Sempre nas aplicações com amplificador operacional, a gente tem uma tensão que é a tensão de entrada ou a tensão de controle, e uma das entradas recebe a tensão de referência, normalmente disponível através de um ajuste. Se nós temos 9 volts em uma das extremidades desse potenciômetro, desse trimpote, né, desse resistor variável, e 0 na outra, né, esse cursor aqui, ó, vai oferecer, né, vai aplicar na entrada inversora um valor de 0 a 9, vai depender da posição dele aqui. Se ele está precisamente aqui no centro, ele está aplicando 4 volts e meio. Vamos imaginar que nós fizemos um ajuste aqui para 4 volts, né, hipoteticamente. O que vai acontecer? Quando a minha fotocélula, quando o meu LDR, né, ele estiver com a luminosidade alta, isto é, uma incidência de luz grande, nós estaremos considerando que o meu sensor está em um ambiente iluminado, né? Vamos imaginar que está de dia. Então, essa resistência está baixa, né? Considerando com a resistência baixa, nós teremos aqui, né, o valor que a gente definiu, que é um valor aí próximo dos valores com o LDR recebendo muita luz, é um valor de 1 kΩ, né? Então, se eu tenho 10 e 1 kΩ, eu tenho um divisor de tensão, né? Se a gente fizer aí esse cálculo do divisor de tensão, se eu pegar 9 volts multiplicado por 1, que é o valor da tensão do resistor que eu quero encontrar, e dividir pela resistência total desse ramo, que é 10 mais 1, então eu vou dividir por 11, nós teremos em VB um valor aproximadamente de 0,8 volts. Então nós teremos 0,8 volts aqui, eu falei em VB, mas é em VA, né? Em VA. Então, a minha tensão em VA é 0,8 e a minha tensão em VB é 4 volts. Então, nessa primeira condição, onde nós temos uma incidência grande de luz, né, considerando aí que esse LDR ele está dentro lá de um encapsulamento, está recebendo luz, né, está fazendo o papel de um sensor. Nós temos que a entrada inversora é maior do que a entrada não inversora. Se a entrada VB é maior que VA, né, então nós temos essa condição. Na saída nós teremos 0 volts. Tendo 0 volts aqui na saída, vejamos esse estágio aqui, ó, do meu circuito eletrônico. Nós temos a presença de um transistor, né, NPN, um transistor BJT, bipolar de junção. Para que esse transistor acione, nós precisaremos de positivo, né, de um sinal de saturação positiva, no caso o valor próximo de 9. Nesse caso nós temos 0, nessa condição em que há luz. Então esse transistor estará em corte, né? Ele se comportará como uma chave aberta, né? Se comportando como uma chave aberta, não haverá corrente aqui, ó, no meu relé, ou mais especificamente na bobina do meu relé. Consequentemente, esse contato estará aberto, a lâmpada estará desligada. Né? Nessa configuração, nós estamos considerando aqui, ó, um contato aberto, uma alimentação AC de 220 volts ligando a minha lâmpada. O relé ele oferece essa vantagem, né, da isolação, né, através dos circuitos. A gente tem 2 circuitos elétricos, um em DC, né, com uma alimentação de 9, e um em AC, né, com uma alimentação de 220. Então não há contato elétrico, há assim uma amarração magnética, né? Então a bobina desligada, esse contato está aberto, lâmpada desligada. Eu tenho apenas uma fase, né, ou um condutor com potencial ligado na lâmpada. Eu preciso fechar o circuito. E quando esse circuito vai ser fechado? Ele vai ser fechado quando a luminosidade nessa fotocélula começar, nesse LDR, perdão, comentei novamente. Eu vou comentar mais à frente sobre a fotocélula, mas nesse LDR, né,
quando a luminosidade nele começar a diminuir. Se a luminosidade começa a diminuir, essa resistência começa a aumentar. Por que isso acontece? Porque quanto mais luz, mais luz aplicada nesse sensor, nesse elemento variável, com a luminosidade, maior a quantidade, de elétrons livres. Consequentemente, maior a condutibilidade desse material, desse elemento. Quanto menos luz, menor a quantidade de elétrons livres. Então, dessa forma, a luminosidade reduzindo, a resistência começa a aumentar. Como nós temos um divisor de tensão, essa resistência começa a aumentar. Dessa forma, para simplificar aqui a nossa análise, vamos imaginar que essa tensão que foi ajustada aqui, foi ajustada em 4,5 volts. Então, quando que nós teremos a comutação da saída de 0 para nível lógico 1, uma borda de subida? Quando essa tensão VA ficar maior que a tensão VB. E isso vai acontecer quando? Quando essa luminosidade ficar baixa, suficiente para que essa resistência do meu LDR seja maior do que 10, fazendo com que essa tensão VA seja maior que 10. Por que eu estou analisando dessa forma? Porque ao aumentar essa resistência, a tensão VA tende a aumentar. A gente sabe lá pela lei de Kirchhoff das tensões que quanto maior a resistência no circuito série, maior a queda de tensão. Dessa forma, essa tensão começa a aumentar. Quando a resistência do LDR for maior que 10, igual ou maior, eu já alcancei esse valor de 4,5, que é a metade. Se as duas resistências forem 10, nós teremos nesse ponto aqui 4,5. Então, se essa resistência for um pouquinho maior que 10, essa tensão VA já é um pouco maior do que VB, suficiente para que nós tenhamos VA maior que VB, consequentemente na saída saturação positiva. Saturação positiva, nós produziremos uma corrente aqui. Polarizaremos diretamente aqui o meu transistor. O meu transistor aqui está operando como chave eletrônica, ele vai ligar nessa chave aqui, vai fechar. Consequentemente, nós teremos uma corrente circulando. Então, o relé ligando, esse contato vai comutar de aberto para fechado e a lâmpada vai ligar. Por quê? Porque escureceu, simulando uma condição de baixa luminosidade. Aqui, esse resistor, esse resistor variável, ele faz o papel de ajuste de sensibilidade. Se a gente joga a tensão bem para cima, eu preciso de baixa luminosidade, tendendo a penumbra, para que eu alcance um valor maior nesse ponto aqui e consiga comutar a saída ligando o relé, ligando a lâmpada. Se eu coloco esse ajuste para baixo, uma pequena variação da luminosidade, com intensidade menor, faz com que o meu operacional comute. É claro, isso vai depender também muito desse ramo aqui, do ajuste de resistências, desse balanço de resistências desse ramo. Mas então nessa situação a lâmpada liga. Eu só queria comentar um outro fato interessante, aproveitando a oportunidade, que essa corrente aqui de base, considerando o valor de 9 volts, nessa segunda situação em que nós consideramos aqui escureceu, e que faltou luz aí no nosso sensor, nós teremos valor próximo de 9. 9 menos uma queda aqui de 0,7, nós teremos 8,3. Se eu pegar aqui 8,3 dividir por 4.700, ou 4K7, nós teremos uma corrente circulando aqui, IB, igual a 1,77 miliamperes de corrente na base. E aí, o que vai definir se esse transistor ele está se comportando como uma chave? A gente tem que analisar o beta dele. Esse resistor aqui é dimensionado de acordo com a corrente de coletor. E a corrente de coletor, quem vai definir ela é a minha carga. Nesse caso, a bobina do relé. Se a gente considerar aí uma corrente de 50 mili para a bobina do relé, esse valor a gente pode encontrar no datasheet, ou a gente pode fazer um ensaio dessa bobina
aí numa bancada, energizar ela com a tensão nominal, no caso aqui seria 9, a gente está considerando aqui uma corrente então de 50 milha. 50 milha é a corrente de coletor. Se eu pegar 50 dividido por 1,77, que é a corrente de base, nós teremos um beta de aproximadamente 28. Né? Então, o beta é a corrente de base dividido pela... Perdão, o beta é a corrente coletor dividido pela corrente de base. Com um beta de aproximadamente 28, né, eu tenho certeza que o meu transistor está puramente saturado. Por quê? Porque um transistor BC548, que é um transistor de baixa potência, para que ele, né, saia aí da região de saturação, ele tem que estar com um beta muito mais alto, porque o beta típico dele já é um beta aí de 200, 250, já é um valor muito alto. Então o beta que eu estou trabalhando é um beta forte, é um beta bem mais baixo, fazendo com que ele esteja na saturação. Bom, por fim, só queria mostrar aqui, né, uma imagem aqui da nossa fotocélula e também uma imagem do LDR, né, para apresentar para vocês aí essa diferença desses dois elementos. A gente não pode confundir, né? O LDR é esse elemento aqui, ó, esse elemento. O LDR é o meu elemento sensor, né? É ele que vai ter sua resistência variada com a luminosidade. Nos projetos aí de eletrônica ou em aplicações de sensores, é muito típico, né, a utilização de LEDs e dispositivos luminosos combinados com o LDR. Agora aqui nós temos um dispositivo, né, que é um sensor pronto, né, é um sensor discreto, é uma fotocélula. Essa fotocélula é muito usada em sistemas de iluminação, né, nos postes e nas vias aí, onde a gente tem pétalas de iluminação, nós temos a presença das fotocélulas. Muitas vezes elas são menores, são instaladas em cima, na parte superior da pétala, né, de iluminação aí dos postes, de pedestais aí de praças e ambientes comerciais aí. Então, aqui, ó, nesse visor nós temos posicionado, né, lá dentro o nosso LDR. Então, esse visor é justamente para a luz alcançar nosso LDR. Só que aqui dentro tem um circuito, né? Não é um circuito idêntico a esse que a gente analisou agora. Esse nosso circuito aqui é até mais bem elaborado. É um circuito até mais simples, né, que é utilizado, mas é um circuito em que nós temos ali alguns componentes fazendo a função de detectar a diminuição da luminosidade, o aumento da resistência e o acionamento de um relé, né? Aqui a gente tem 3 fios, normalmente são 2 fios da alimentação, né? Alimentação AC é o mais típico, né? 127 ou 220, e um fio de retorno que comuta um potencial aqui, né? Normalmente uma fase, né? Quando o relé é acionado, né? Detectando a ausência de luz que escureceu, esse condutor branco ele fica energizado com o potencial da fase. Bom, só para complementar aí. Bom, gente, era isso que eu queria passar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que essa explicação tenha sido útil, né? Outras configurações, né, utilizando aí LDR são possíveis, vai depender muito da aplicação, né, mas basicamente o funcionamento do comparador de tensão é muito simples. A gente sempre tem que analisar os potenciais nas duas entradas, ok? Muito obrigado aí pela atenção, por assistir esse vídeo, né? Bons estudos para você e um forte abraço e até a próxima. Até mais.